Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de processo penal com o professor Edinael. Vamos dar início aqui à nossa aula, começando com um tema importantíssimo aí, muito cobrado em provas, né? Você que vai fazer para carreiras policiais, eu tenho certeza que você já ouviu falar, né? Ou vai ouvir muito falar nesse tema aqui, ó, inquérito policial. Você que está se preparando para concurso público, independente da carreira, gente, mas isso aqui é mais cobrado dentro das carreiras policiais, que é o tema inquérito policial. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, preparatório, presidido por uma autoridade administrativa, que é o delegado de polícia, quem vai ficar ali à frente das investigações. Então, toda vez que um crime ele acontece, né, vai surgir para o Estado a persecução penal. A persecução penal vai ser exercida por meio do seu ius puniendi, ou o ius puniendi vai ser exercido por meio da persecução penal. Toda vez que acontece um crime, surge para o Estado o direito de punir. E como é que o Estado ele materializa esse direito de punir? Primeiro, ele vai investigar para ver se realmente houve ali o crime. Ele vai processar por meio de uma ação penal. E no final, se houver uma condenação, ele vai executar aquela condenação. Pode ser aí uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa. Mas veja, para que haja essa condenação, primeiro tem que ter o devido processo legal. Para que haja o devido processo legal, eu não preciso de uma investigação. Mas se eu tiver uma investigação, é muito bom, porque a investigação vai trazer ali instrumentos que talvez o promotor ainda não tenha, que o promotor ainda não disponha para poder processar. Então, se eu fosse aqui colocar o conceito de inquérito policial, o melhor conceito é esse daqui, ó, trazido pelo professor Renato Brasileiro. É um procedimento, olha só, é um procedimento administrativo, inquisitório, preparatório, presidido pela autoridade policial, que é o delegado, com o objetivo de identificar fontes de prova, colher elementos de informação a respeito de autoria e materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. A gente vai destrinçar aqui, né, cada termo desse daqui para facilitar o entendimento. E a didática também, né, para que você consiga aí compreender todos esses tópicos. Primeiro aqui, ó, a gente vai pegar o que é um procedimento administrativo. Veja, aqui eu falo que ele é um procedimento porque ele não é um processo. Gente, procedimento é diferente de processo. Olha só, lá no processo, no final teremos uma pena. Aqui não, aqui é um procedimento, aqui é uma investigação. O máximo que podemos ter aqui no final dessa investigação é um indiciamento, que a gente vai ver lá na frente do que se trata. É apontar ali o principal suspeito. É tornar um suspeito alvo principal de uma investigação. Então, isso aqui é o indiciamento. É o máximo que a gente pode ter no inquérito policial, que é um procedimento. No processo, não. No processo, a gente tem no final uma condenação ou uma absolvição, mas pode existir uma condenação. Esse procedimento ele é administrativo, que é diferente de processo judicial. Ó, lá no processo é judicial, um juiz é quem fica responsável, né, por presidir ali aquela ação penal, aquele processo. O juiz vai presidir. No procedimento, quem vai presidir é o delegado. Por isso que é um procedimento administrativo. A autoridade é uma autoridade administrativa. Veja que eu trouxe aqui também uma característica de ser inquisitório. Lá no processo, o sistema adotado é o sistema acusatório. O sistema acusatório. Aqui não, aqui é inquisitório. Aqui não tem, olha só, aqui é sem o contraditório. Aqui é sem o contraditório
ou a ampla defesa, tá bom? Então aqui é sem contraditório e sem ampla defesa. Não existe aqui momento para as partes se defenderem. Professor, o que é o contraditório? É o momento em que as partes vão poder se defender daquilo que estão sendo acusadas. Ó, você está sendo acusado de algo que você não cometeu. Na fase de investigação, o delegado ele não vai perguntar se você cometeu ou não, ele vai te interrogar, ele vai tentar ali, né? Ele vai tentar ali levantar informações para comprovar que você cometeu. Mas se você não cometeu nada, você vai ter um momento lá na fase do processo, se chegar até esse momento, para você poder contradizer, contrapor aquilo que está sendo imputado a você. Você está sendo acusado de um furto, você vai contrapor aquilo ali, por meio de uma defesa técnica, por meio de uma autodefesa, se você é advogado, ou com a ampla defesa, utilizando todos os meios ali que você dispõe para poder provar que você não cometeu aquele delito de furto. Afinal, o momento de produzir provas, provas defensivas, provas de acusação, é na fase judicial e não no momento da investigação. É por isso que a gente fala que o inquérito policial ele não tem contraditório nem ampla defesa, ele é inquisitório. Ele não tem esse contraditório e ampla defesa que temos lá na fase do processo, na fase da ação penal. Pessoal, ele é preparatório. Olha só, ele é preparatório, ele está sendo preparado para ser utilizado ou pelo promotor na hora de acusar, ou até pela defesa. A defesa pode utilizar aqui do inquérito para comprovar que realmente não houve aí o delito. Ele é presidido por uma autoridade policial. Essa autoridade policial aqui, gente, é o delegado. Olha só, é o delegado, tá bom? Com o objetivo de identificar fontes de provas. A gente vai ver isso aqui, ó, quais são as finalidades do inquérito policial mais para frente. Mas por enquanto, o conceito que você tem que saber de inquérito policial é esse aqui. É o procedimento administrativo, inquisitório, preparatório, presidido pela autoridade policial, com o objetivo de identificar fontes de prova, colher elementos de informação a respeito de autoria, olha só quem é o autor, a materialidade, será que houve realmente aquele crime, da infração penal, beleza? A fim de permitir que o titular da ação penal possa ou não ingressar em juízo, tá bom? Aqui não é uma regra, porque ele pode pedir a absolvição, ou melhor, ele pode pedir o arquivamento, né? Absolvição só se já tiver uma ação em andamento. Então, essa parte introdutória é a parte conceitual. Olha só, bora revisar? Toda vez que acontece um crime, surge para o Estado o ius puniente. O direito de punir pertence ao Estado. Não existe mais a vingança privada, né? Onde eu, você ou quem quer que fosse ali vítima de um crime poderia ir lá com a própria força do braço, né, e vingar privadamente, sem a presença do Estado. A gente ia lá na base da porrada e recuperava ali aquilo que foi perdido. Hoje não existe mais isso. Hoje, se uma pessoa subtrair uma coisa alheia móvel sua, você não pode ir lá e pegar de volta. Você precisa do devido processo legal. Então, toda vez que acontece um delito, surge para o Estado o direito de punir, e esse direito de punir, ele é materializado por meio do ius puniendi. Professor, o que é o ius puniendi? Gente, se eu fosse classificar aqui o ius puniendi, eu colocaria assim para você, ó. O ius puniendi, olha só, ius puniendi, direito de punir, com i, né? Como é que ele se materializa? Por meio da persecução, olha só, por meio da persecução penal. O que é a persecução penal? Gente, é essa divisão aqui, ó, entre a investigação e a acusação. Temos duas fases na persecução penal. Olha só, persecução penal é perseguir o crime. Como é que você persegue? A primeira fase aqui, na persecução penal, é a chamada de investigação. Tá bom? Ou investigação preliminar. Porque ela vem antes do processo. Já a segunda fase é a fase do processo, a fase da ação
a fase da ação penal. A gente vai estudar em uma outra aula. Então, a persecução penal é isso. Primeiro eu investigo, se for preciso, nem sempre eu preciso investigar. Isso aqui a gente vai ver lá nas características, que essa fase é uma fase dispensável, uma fase que eu não preciso. Mas se tiver, é muito boa, ajuda muito, né? A ter coisas ali que talvez vão se perder com o tempo, então você consegue ali ter muita coisa boa na investigação. Mas lembra que ela não é essencial, ela é uma fase dispensada. E a segunda fase, essa sim é importantíssimo. Para ter uma condenação, tem que ter essa daqui, ó, a ação penal, por meio do processo. Então, com a persecução penal, o Estado ele vai, olha só, ele vai apurar, se houve realmente, ali indícios, né, daquela infração. Caso haja suspeita de que houve um crime, aí ele vai investigar, para isso que serve a persecução. Ó. Aqui é a primeira fase, apurar, vou verificar, investigar, e a segunda fase, processar, e se for o caso, punir, tá bom? Então a persecução penal serve para isso, apurar, investigar, processar e, se for o caso, punir. Isso aqui é a materialização do ius puniendi, o direito de punir do Estado. É dividido em duas fases. Investigação preliminar, onde tem o inquérito policial, mas não só, tá bom? O inquérito policial é um tipo, é uma espécie de investigação preliminar. E temos a segunda fase também, que é da ação penal. Beleza? Olha só, o inquérito policial é um procedimento administrativo preparatório presidido por quem? Pela autoridade policial. A gente vai ver agora a natureza jurídica do inquérito policial. Gente, você que não é da área do direito, o que é natureza jurídica? Você pode traduzir aqui, ó, o conjunto a qual pertence o inquérito policial. É a essência do inquérito policial, ó. Qual é a essência? Onde é que qual conjunto ele faz parte? Então, o inquérito policial, ele é um procedimento, ele faz parte dos procedimentos administrativos. Ele faz parte juntamente ali com o TCO, com a CPI, com o procedimento de investigação criminal. Ele faz parte do conjunto dos procedimentos administrativos. Então, toda vez que você pensar em procedimento, e esse procedimento não for judicial, você lembra que existe o inquérito policial. Conjunto a qual pertence o inquérito policial, pertence ao conjunto do procedimento ou dos procedimentos administrativos, tá bom? O inquérito, ele é uma peça informativa. Ele é uma peça de informação, tá bom? É uma peça, lembra de quebra-cabeça? Então é uma peça que vai trazer informações. Pode ser preparatória para a ação penal. Pode ser porque nem sempre eu vou utilizar o inquérito. Mas se eu conseguir utilizar ele, tem muita coisa que pode ser extraída para ser utilizada na ação penal, tá bom? Gente, não olha só, o fato dele ser um procedimento significa dizer que se esse inquérito ele trouxer alguns vícios, vamos lá, o que seria vícios do inquérito policial? Ao invés de seguir o procedimento ali, ó, escutar primeiro a vítima e por último o investigado, eu coloco o investigado na frente. Ou eu deixo de escutar o investigado. Então pode ser que nesse inquérito surjam alguns vícios. Eu não respeite ali, ó, um procedimento. Tá bom? Esses eventuais vícios, eles não têm o poder de contaminar a ação penal. Veja, é um procedimento dispensável. Sendo ele dispensável, eu não posso pegar um erro que houve ali, um vício que houve ali naquele inquérito e colocar toda a ação penal a perder. Não posso, tá bom? A regra é, se houver vícios no inquérito, tá tudo bem, a gente pode resolver aqueles vícios e não vai prejudicar a ação. A não ser que aquele vício seja um crime. A não ser que aquele vício seja uma confissão mediante tortura. A não ser que aquele vício seja uma prova ilícita. Uma prova ilícita é aquela prova que é obtida por meio de algo ilegal, por meio de uma violação de um direito
seja ele constitucional ou direito penal. Por exemplo, a confissão mediante tortura é uma prova ilícita. Então, se aquele processo que está lá na fase da ação penal foi instaurado, o promotor denunciou baseado em uma denúncia anônima, aí eu não vou poder botar para frente aquilo ali. Aquilo ali vai contaminar, porque foi obtido aquela confissão por meio de uma tortura. E tudo que deriva daquela confissão também é ilícito por derivação. Eu não posso utilizar ou ter um processo em andamento, uma ação penal em andamento, baseado em uma confissão mediante tortura. Perceba, no inquérito policial houve um vício, só que é um vício criminoso. É um vício que viola um direito material, um direito que a Constituição protege, ou um direito que a Constituição proíbe, que é a tortura. Então, nesse caso, não pode haver, né? Não pode haver ação. Não deveria existir aquela ação. Então, nesse caso, vai contaminar toda a ação. Aquela ação ela vai deixar de existir. Agora, foi um erro materialzinho, foi algo ali que poderia ser resolvido, tá bom? O delegado, ele deixou de fazer ali uma perícia, mas aquilo ali não atrapalhou a ação penal. Tudo bem. Agora, se houver esses vícios aí, como a tortura, tá bom? Algo aí criminoso, aí nesse caso a gente vai ter que anular todo o processo, tá bom? Então a regra é o seguinte: os vícios no inquérito policial não vai repercutir na ação. O vício que aconteceu aqui no inquérito não vai atrapalhar na ação, tá bom? A ação, ela possui uma instrução probatória própria, né? Ela tem, gente, ó, o seu meio de obtenção de prova. Então não precisa do inquérito. O inquérito é para colher elementos de informação. Olha só, eu vou levantar aqui elementos de informação. Perceba que o termo aqui não é prova, é elemento de informação. Agora, na ação penal, eu vou atrás de provas, eu vou levantar provas, eu vou produzir provas. No inquérito, eu produzo elementos. Esses elementos são de informação, são peças de informação. Aqui não são provas. Aqui são provas que podem levar uma pessoa à condenação. Então, veja. Esses termos são termos diferentes. Elementos de informação é diferente de provas. Tá bom? Lá na frente eu vou falar mais disso daqui. Só que as questões trazem como se fossem sinônimos. O STF também às vezes traz como se fosse sinônimo. Eu vou te explicar para que você não confunda. Elemento de informação a gente tem na fase do inquérito. Porque o valor probatório, o valor de prova do inquérito, ele é relativo. Ele não é absoluto. Eu não posso condenar uma pessoa, como regra, baseado em elementos de informação. Elementos que eu consegui levantar por meio da investigação. Eu não posso condenar uma pessoa baseado nesses elementos. Agora, tem elementos que eu vou conseguir condenar uma pessoa, porque são provas antecipadas, provas cautelares ou provas não repetíveis. Nesse caso, o valor probatório vai ser absoluto. Aquilo ali é uma prova, na verdade, só que ela foi colhida em um momento diferente. Foi colhida em uma fase do inquérito. A prova ela só é colhida lá na ação. Mas nesses três casos aqui, eu vou precisar antecipar. Porque o que está em jogo ali é algo maior, tá bom? É uma interceptação telefônica, é um exame de corpo de delito, é uma antecipação ali para a testemunha não falecer. Então, nesses casos excepcionais, pode existir uma condenação, mas em regra não. Em regra, elemento de informação é produzido no inquérito e provas é somente produzida na fase da ação penal, beleza? Olha só, eventuais vícios do inquérito policial não repercutem na ação penal, porque a ação possui instrução probatória própria. Decisão fundada em outras provas constantes do auto, que somente na prova se alega obtida por meio ilícito. Gente, aqui está me dizendo o seguinte: os vícios do inquérito não contaminam a ação, salvo se aquela prova ela foi obtida por meio ilícito, né? Meio ilícito aqui, por exemplo, pode ser uma confissão mediante tortura. Então, nesse caso aqui, vai contaminar toda a ação penal, tá certo? Finalidade do inquérito policial. Gente, a gente viu lá na parte conceitual, né, o que é o inquérito policial. Lembra? É um procedimento
porque não é processo. Administrativo, porque não é judicial. Aqui no inquérito é um delegado que toma conta, no processo é um juiz que toma conta. Inquisitório, porque não tem contraditório nem ampla defesa. Na ação penal tem contraditório. As partes estão ali se dialogando para chegar até uma acusação ou uma defesa, né? E o juiz somente assiste. Então é um procedimento administrativo, inquisitório, preparatório, com o objetivo de colher elementos de informação. Aqui a gente vai ver agora essa parte, o objetivo ou a finalidade, aí na tela, do inquérito policial. Qual a finalidade? Qual a finalidade ou qual o objetivo do inquérito policial? Primeiro objetivo ou primeira finalidade. O inquérito policial tem por finalidade identificar fontes de provas. Perceba, o termo utilizado pela doutrina é fonte de provas, quando na verdade deveria ser elementos de informação. Mas bora identificar quais são as fontes de prova, as fontes do elemento de informação. Fonte é de onde deriva algo, de onde vai surgir algo. E essa fonte, de onde vai surgir algo, pode ser uma fonte, pode ser por meio de pessoas, ou pode ser por meio de coisas. Quando é que vai ser por meio de pessoas? Quando uma testemunha presenciou uma cena de crime. Então, a minha fonte principal, olha só, aonde é que eu vou tirar aquela prova, aquele elemento de informação daquela pessoa, daquela testemunha. Então, ela é minha fonte de prova. Durante o inquérito, eu vou identificar onde estão as minhas fontes de prova. Pode ser pessoas, testemunha, ou pode ser coisas. Gente, pode ser coisas. Pode ser uma câmera. Pode ser uma câmera. Pode ser, sabe o quê? Uma arma que lá na frente vai ser periciada, ó. Então posso fazer aí uma perícia naquela arma que foi encontrada no local do crime. Foi encontrada no local do crime, então é uma fonte de prova. Aquela arma tem ligação com o que aconteceu. Veja, fonte é de onde deriva a informação. Pode derivar de pessoas, quem presenciou, eu ouvi alguém gritando o nome de fulano, eu sou uma testemunha. Eu vi que foi fulano, eu sou uma fonte de provas. Pessoa, fonte de prova. Foi encontrado no local do crime uma arma. Opa, aquela arma é uma fonte de prova, é uma coisa, não é uma pessoa. Aquela coisa ali é uma fonte de prova. Foi encontrada no local do crime. A câmera que registrou ali, ó, o momento em que aconteceu o crime, é uma fonte de prova. Então, fonte de prova pode ser pessoas ou coisas de onde deriva uma informação. Outra finalidade do inquérito policial é colher elementos de informação. Aqui, gente, já está utilizando o termo correto. Deveria ser esse realmente, ó, elementos de informação, com a finalidade de colher, né, elementos de informação para saber quem foi o autor do crime. Vamos lá, a imagem da câmera presenciou duas pessoas em uma moto efetuando disparos de arma de fogo contra uma sentinela do exército. Então a gente tem ali uma imagem, uma fonte de prova que presenciou uma pessoa atirando, duas pessoas em uma moto, né, onde o garupa atirou contra uma sentinela. Eu não sei quem foi, eu não sei. Então eu vou investigar. Para isso que serve um inquérito, para a gente descobrir quem é o autor. Então bora lá, vamos descobrir se houve ali, ó, uma autoria, se a gente consegue identificar uma autoria, tá bom? Então se a gente não sabe quem é, tá usando capacete, tá usando ali uma balaclava, vamos tentar chegar até uma autoria, vamos investigar. Pega as imagens da câmera para ver se a gente consegue identificar ali quem foi o autor daquele disparo. Chama lá o sentinela para saber se ele se ele tem algum problema, né? Se ele teve ali algum desentendimento com alguém, para saber quem poderia ter feito aqueles disparos. Vamos saber também se realmente houve disparo, se realmente houve crime, ou se a sentinela não fraudou,
né? Se aquele disparo ali não foi realmente combinado, a gente vai ter que descobrir se houve realmente, de fato, um crime. E qual foi o crime que aconteceu? Tá bom? Então a gente tem que saber materialidade, tem que saber a autoria. Imagine só, imagine só, a gente não descobriu quem foi o autor, né? Passou uma semana, 2 semanas, a gente sabia que tinha materialidade, porque a gente ouve ali, ó, viu que houve os disparos, né? Houve ali munições, o quartel foi atingido, houve ali realmente materialidade. Agora a gente não conseguiu descobrir a autoria. Opa, não tem autoria? Chama o inquérito policial para tentar descobrir. Em uma das investigações descobriu que tinha uma câmera que pegou a placa da moto, registrou a placa da moto. Então, bora ver se essa moto ela realmente pertence a alguém e para ver se consegue ligar a cena do crime. Tem um problema aqui, gente. Tem que ter cuidado. Por quê? Se aquela moto tinha restrição de roubo ou de furto, eu ainda não cheguei a um autor. Agora, a moto foi vista rodando pela região. A moto pertence a alguém que não gosta daquele soldado, daquela sentinela. Opa, chegamos a uma possível autoria. É por isso que vai existir o indiciamento. A gente tem agora, ó, um principal suspeito. Aquela pessoa já tinha um desentendimento com a sentinela, então é provável que seja ela. Bora levantar mais informações para a gente tentar realmente comprovar que foi realmente aquela pessoa. Chama ela, ó, intima para ela prestar depoimento. O delegado vai perguntar onde é que você estava no dia do crime. Vamos ver se o porte físico é compatível com aquela pessoa que estava na moto. É aí que vai surgir as investigações, para a gente tentar elucidar aquele crime. Saber também como foi a circunstância em que ocorreu, horário, condição, tudo. Então, a perícia vai ter que saber, vai levantar essas informações para saber ali o que foi que aconteceu, por meio dessa investigação, para tentar chegar até uma autoria, para tentar chegar até uma materialidade do delito, tá bom? Gente, além disso, o inquérito também serve para inibir processo infundado. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, ó. Nem todo crime, ele realmente aconteceu. Às vezes ele foi fraudado. A exemplo, a exemplo disso, tem pessoas que tocam fogo no carro, somem com o carro para ganhar o prêmio do seguro, para ganhar o dinheiro do seguro. E aquilo ali é uma fraude, né? Uma fraude é um crime. Fraude para receber dinheiro do seguro. São crimes de fraude. Então, isso daí, né? A investigação, né? Ela consegue localizar se realmente houve. A pessoa chegou até o delegado e disse que teve o seu bem furtado. Delegado, meu carro, meu veículo foi furtado. O delegado começa a investigar, pega imagens da câmera de segurança e começa a perceber que não foi daquela forma que foi narrado. O rapaz disse que o furto foi pela manhã, mas temos aqui imagens na rua dele, ele passeando com o carro de noite. Então não está batendo. O delegado, percebendo que não está batendo aquela informação, ele vai investigar um pouquinho mais. Ele vai olhar se o carro tinha seguro, ele vai olhar o caminho para onde o carro foi. O rapaz disse que foi no sentido norte e o carro está indo para o sentido sul. Então, bora pegar testemunhas para saber como é que estava aí a condição desse rapaz, para ver se não tem alguém que fez junto com ele, até você chegar aí uma elucidação daquele crime, que pode ter sido realmente um furto ao veículo, como o dono, né, o proprietário está narrando, ou pode ser que o proprietário ele está fraudando para tentar ficar com o dinheiro do prêmio. E nesse caso, a investigação vai se voltar contra ele. Então, para que evitem processos sem fundamentos, processos sem base, processos sem nenhuma razão possam ser tramitados em juízo. Uma pessoa ser processada injustamente, somente porque uma pessoa chegou e disse, foi fulano que me agrediu. Já pensou? Uma falsa acusação resultar em um processo, a pessoa vai se desgastar. Se tem uma investigação já causa um constrangimento, já causa um dano, imagine uma ação onde a pessoa pode, no final, ser condenada. Além de ter que gastar com advogado, né, a pessoa podendo ser presa. Então, o constrangimento é muito maior.
para que isso não ocorra, o inquérito policial, ele vai servir para inibir, né, inibir processos infundados, para evitar que processos que não deveriam acontecer, né, sejam tramitados ali na justiça. Pessoal, bora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí dando continuidade aqui às finalidades do inquérito policial. Até daqui a pouco.